Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso último dia de evento. A gente vai dar prosseguimento à nossa próxima palestra, que é a última. Esse evento ele é uma parceria do PET Ciências Rurais com o Grupo de Estudos em Equinos e Bovinos, o GEB, e o Grupo de Pesquisa em Produção Animal e Saúde, o GPROS. Meu nome é Roberta, eu faço medicina veterinária, estou no sexto semestre e faço parte do PET desde o segundo semestre de 2019. Algumas informações importantes sobre o nosso evento. O link com o formulário da presença vai ser enviado aqui no chat do YouTube, e para que você tenha o seu certificado emitido, é necessário que você esteja presente em 3 das nossas 4 palestras. Portanto, não se esqueça de responder o formulário. Ele ficará disponível somente até o fim da palestra. Qualquer dúvida, nos comunique via WhatsApp. O link foi encaminhado para vocês junto com o e-mail de confirmação. Desde já, a gente agradece a presença de todos e deseja um ótimo e proveitoso evento. Gostaríamos de agradecer também a palestrante de hoje pela disponibilidade de estar aqui passando conhecimento para a gente. A doutora Tambriane Simeone Asman, ela é professora, engenheira agrônoma e possui doutorado em agronomia pela UFPR e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica da França. Atualmente é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, campus de Pato Branco. Atua nas áreas de integração lavoura-pecuária, plantio direto, fertilidade do solo, pastagens e forrageiras e nutrição mineral de plantas. Obrigada, professora. Passamos a palavra para ti agora. Obrigada, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em poder participar desse primeiro CIP Pasto, né? Agradeço a você, agradeço a professora Adriana, que é a orientadora, né, de vocês no grupo PET, né? E me sinto bastante à vontade aqui para poder falar com vocês a respeito de uma temática, né, que acaba envolvendo todas as áreas da agrárias. Nós estávamos conversando agora, anteriormente, e vocês me disseram, a professora Adriana me falou, que o grupo é composto por estudantes de agronomia, estudantes de medicina veterinária, engenharia florestal. Né? E o enfoque, assim, que eu costumo dar na questão da adubação de sistemas é justamente esse enfoque que busca a interação em todas as áreas, solo, planta e animal. Então, muito obrigada mesmo. Também gostaria de agradecer muito à professora Karine, né? Professora Karine Glien, que trabalhou conosco aqui, colaborou conosco aqui durante um bom tempo no nosso grupo, e me sinto muito feliz de poder estar trabalhando com vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa apresentação, certo? Só deixa eu achar meu cursorzinho aqui. Sobre adubação de sistemas. O nosso país, o Brasil, ele é privilegiado justamente porque a gente pode fazer uma diversidade de produção. Normalmente, essa produção tem sido feita de forma especializada. Há quem produz a parte de carne, leite, tem uma área para a produção de carne e leite. Quem produz a parte de grãos, produz numa área isolada. Nós temos trabalhado fortemente com a questão de integração lavoura-pecuária, e depois vocês vão entender por que é a questão de eu colocar a exploração animal juntamente com a exploração de grãos potencializa a questão de fertilidade em específico, que é o que eu me propus a conversar com vocês, e por que é tão importante esse tipo de interação, certo? O Brasil tem uma característica especial no seguinte sentido. Esse gráfico nos mostra o consumo de fertilizantes por culturas no Brasil no ano de 2015. Se vocês observarem, 42% do fertilizante utilizado naquele ano foi para a soja, quase 43%, certo? A soja hoje no Brasil, a gente deixa assim, mais ou menos, vamos dizer que ela tem de 35 milhões de hectares a 36 milhões de hectares que são cultivados com soja. E aí o que acontece? Se nós formos ver pastagens, apenas nem 2% chegou do fertilizante que foi utilizado em 2015 no Brasil, foi direcionado para as pastagens. E ali vocês lembram que 47% foi utilizado para a soja, que ocupava em torno de 35 milhões de hectares. Mas quantos hectares o Brasil tem aproximadamente em pastagens?
Nós estamos com 180 milhões de hectares de pastagem cultivadas e naturais. Então, vejam, a utilização de fertilizantes em pastagem é muito baixa, né? Talvez por questão de tradição, talvez pela questão como esse tipo de exploração entrou no Brasil, normalmente sendo tratada como uma exploração mais marginal de pasto. Ela se diferencia muito do uso de pastagens, por exemplo, em relação à Nova Zelândia, em relação a próprios países europeus, em que existe um investimento tão pesado em tecnologia e em insumos como é feito para a própria questão de grãos. Isso atualmente não é uma realidade no Brasil. Se nós formos ver, de certa forma, até a gente tem uma característica do porquê disso. Esse é o Manual de Calagem e Adubação para o Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e vocês vejam, Rio Grande do Sul é um grande produtor de carne, leite, Santa Catarina também carne e leite. Se vocês observarem nesse manual mesmo de adubação e calagem, né, uma crítica que a gente faz, mas uma crítica, de certa forma, não é uma crítica, é apenas um olhar para nós, da própria ciência, né? Vocês vão ver que tem de tudo, tem até pinhão, mas não tem uma pastagem. Tem alface, tem brócolis, tem maçã, tem grãos, mas não tem uma pastagem, né? O Manual de Adubação e Calagem do Paraná, vocês vão ver que ali até essa é a capa da primeira edição, a segunda edição agora tem uma araucária, né? Então tiraram, mas a gente até pediu para colocar ali um boizinho pastejando, né? Que é para dar essa configuração de que as pastagens, o pasto deve ser adubado. E o pasto tem um retorno muito importante. Outra característica que é importante ressaltar, que diferencia um pouco, é que esses manuais, normalmente, quando vocês entram por cultura, eles recomendam os 3 nutrientes obrigatoriamente, nitrogênio, os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, certo? O que nos leva, muitas vezes, à utilização de NPKs, formulados NPKs, que é esse tipo de situação, né, que tem, de certa forma, uma característica de um custo mais elevado e talvez, às vezes, não atende necessariamente às nossas demandas de um solo verdadeiro. Essa aplicação dos 3 nutrientes ao mesmo tempo, para cada cultura, obrigatoriamente, de certa forma, ela teve origem na cultura e na filosofia da adubação dos países de clima temperado, em que, em um dado momento desses países, nesse país, o solo fica paralisado. O solo e a cultura. Por quê? Porque vem temperaturas extremamente frias que acabam matando toda a microbiologia, pelo menos numa área mais superficial desse solo. E as plantas ou morrem ou paralisam seu crescimento. Situação essa bem diferente do que ocorre no nosso país. Vejam aqui, essa foto aí central está mostrando, a gente tinha acabado de retirar os animais dessas áreas aqui, essa é uma área, do lado direito vocês têm uma área que tinha sido adubada com nitrogênio e foi pastejada, do lado esquerdo nós temos uma área que não foi adubada com nitrogênio, aqui é a divisa, né? A divisa entre o amarelo e o verde era uma cerca, a gente estava fazendo um teste, obviamente, e a gente o que fez? No dia anterior foi feita a dessecação e já está entrando com o plantio do milho. Situação bem diferenciada daquela que eu mostrei anteriormente para vocês. A ciclagem de nutriente nessa segunda situação é bem mais possível. Por quê? Porque aqui, ao decompor, essas plantas que vão morrer e estão entrando em processo de decomposição estão liberando nutriente. Então, não necessariamente eu preciso entrar com uma adubação de todos os nutrientes na mesma intensidade que eu entro naquela primeira situação. Considerando esse processo de ciclagem de nutrientes, surgiu esse conceito de adubação de sistemas. O que é uma adubação de sistemas? O conceito de adubação de sistemas tem como base a ciclagem biológica de nutrientes entre as fases de um sistema de rotação, buscando a máxima eficiência de uso de nutrientes, reduzindo entradas, evitando perdas e mantendo a fertilidade do solo a longo prazo. Nossa proposta é qual? É que um nutriente que tenha sido utilizado, por exemplo, na pastagem, ele vá para o solo,
vá para a planta, em sua composição, ao ser consumida pelo animal, o animal consome, vai ser produzido nessa mesma área com esse nutriente carne, ou leite, ou lã, ou qualquer outro derivado de produção animal. A partir do momento, a gente sabe que grande parte do nutriente consumido pelos animais, ele retorna na forma de dejetos. Esses dejetos retornam para o solo, realimentam bactérias, realimentam a planta que está ali trabalhando, o que vai fazer com que eu tenha aproveitamento desse nutriente para a próxima cultura, que pode ser uma cultura agrícola que vai ser implantada ali para a produção de grãos. Isso tem muito a ver, mas para esse sistema funcionar, tem muito a ver com um solo saudável, né? O que é um solo saudável? O que é um solo fértil? E aí a gente tem que trabalhar com outras características. Durante muito tempo, fertilidade do solo foi considerada, interpretada apenas com o quesito químico. Ah, se eu tenho um pH elevado, se eu não tenho alumínio, se eu tenho bastante fósforo e potássio, cálcio e magnésio, eu tenho um solo fértil. Mas, na realidade, isso não é tão simples, não é tão preto no branco. A gente tem nuances de cinza nessa interpretação de fertilidade do solo. A nossa tendência, as tendências mais modernas de interpretação do que é um solo fértil, partem para esse conceito de solo saudável. E então eu queria pedir para vocês apenas uns minutinhos para que a gente pudesse discutir alguns conceitos básicos de fertilidade do solo, de conceitos, para que a gente possa entrar, propriamente dito, na questão da adubação de sistemas. Vejam lá, um conceito determinante para solos é a questão de textura do solo. Do lado esquerdo, nós temos um solo dos Estados Unidos, que é um solo arenoso. Vocês podem ver até os próprios cristais os cristais aqui de quartzo, né? E esse solo aqui do lado direito é um solo argiloso, é um latossolo aqui de Pato Branco, do experimento de longa duração de plantio direto. Solo argiloso do lado direito, o solo argiloso tem 65% de argila. Do lado esquerdo aqui, nós não tínhamos nesse solo nem cerca de, se eu não me engano, tinha uns 20% de argila. Outra característica bastante diferenciada e que nos faz, muitas vezes, nos é imposto alguns conceitos como tipo lixiviação. Nós temos muito receio de aplicar nutrientes, por exemplo, como nitrogênio, que às vezes que caminha para nitrato, é a profundidade dos solos. Os solos da Europa, os solos dos Estados Unidos, normalmente são mais rasos, porque são solos mais novos. Então, é muito fácil o nutriente cair aqui em cima, devido a essa textura mais arenosa, lixiviar e atingir o lençol freático. Lembre-se que nós temos, para ter o processo de lixiviação propriamente dito, o nutriente deve migrar para o lençol freático. Enquanto que, na situação dos solos brasileiros, quando nós falamos de solos brasileiros e falamos de latossolo, nós temos outra realidade. Desculpa. Vejam aqui. Isso daqui é um latossolo, um latossolo de Abelardo Luz, aí, do estado de vocês, certo? E vejam a profundidade. Nós estávamos fazendo um estudo da classificação desse latossolo e nós não atingimos a rocha. Assim sendo, para um nutriente escapar até lá embaixo, até atingir rocha, e aí atingir um lençol freático, é muito difícil. E o que acontece? Vamos dizer que esse nutriente tenha escapado dessa camada mais superficial, mas nós temos algo que é muito importante, que chama-se estrutura do solo. A textura são os tamanhos das partículas. A estrutura vai dizer como esse solo está arranjado. E nesse ponto de uma estruturação do solo é determinante a questão de raízes. E aí que entram nossas forrageiras, nossas raízes de forrageiras. Vejam aqui. Aqui eu vou apresentar para vocês, são as raízes de soja. A coitadinha aqui, ó, não atinge nem 15 centímetros, isso quando ele estava sendo cultivada numa área que teve apenas nenhuma passagem de trator. Eu estou falando do primeiro quadrante à esquerda superior, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, não atingiu 20 centímetros de profundidade e também não atinge um raio aqui de 20, 25 centímetros de raio. Quando a gente vai para esse quadrante aqui, em que houve 8 passagens de trator, em que o solo foi compactado, né, e a gente tem uma compactação subsuperficial,
Observem que a redução de exploração da camada é muito menor. E aí o que acontece? Quando eu comparo com uma situação como essa do milho, e a nossa esperança sempre foi o milho, porque o milho, por ser uma gramínea, ele tem uma possibilidade maior de avanço, raízes fasciculadas, mas mesmo assim, devido aos processos de melhoramento, em que houve um direcionamento para investimento da planta em sua energia na produção de grãos, vejam que as raízes também não são nenhuma maravilha, principalmente quando eu estou trabalhando, por exemplo, com uma passagem de trator aqui de 8 vezes. As raízes ficam muito reduzidas. Isso nos causa uma dificuldade tremenda, por quê? Porque eu não tenho uma planta que tenha um sistema radicular agressivo suficiente para que possa romper o que nós chamamos de camada, né, de impedimento, uma camada de pé de grade mais superficial, que fica normalmente entre 10 a 15 centímetros, principalmente naquelas propriedades em que os produtores fazem sua implantação das culturas de inverno com gradagem, né, jogam uma semente de aveia e gradeiam, não fazem no sistema de plantio direto. Existe a possibilidade de você ter o pé de grade ou o pé de arado, que é mais inferior. E essas camadas de impedimento têm consequências, principalmente, em reduzir a possibilidade de exploração das raízes, porque essa daqui tem bem menos condição, do lado esquerdo, que tem uma camada de impedimento, tem um impedimento físico, que a impossibilita de explorar o solo e, assim, dessa forma, numa maior exploração, coletar mais nutrientes, ao passo que do lado direito, aqui vocês têm uma possibilidade de muito maior exploração dos solos. Essa situação já é bem diferente quando nós falamos de uma forrageira. Aqui eu estou só mostrando as imagens, mas é para vocês terem uma ideia da IPR Suprema. Provavelmente vocês não estão ouvindo o texto, né? Mas eu queria mostrar para vocês, vejam a profundidade em que essa forrageira explora, a descida que ela tem de nutriente. Aqui é o doutor Elir de Oliveira, do IAPAR, né? Ele já se aposentou, mas é um grande pesquisador de forrageiras e da parte de aveias também, né? E ela chega aqui também a profundidade de 2 metros, essa aveia. Isso daqui tem uma consequência extremamente importante, que é o quê? A captura de nutrientes, ela é bastante fasciculada, então dificilmente eu vou ter a perda tão falada por lixiviação de nutrientes, ok? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui nós temos as imagens, vejam que do lado direito vocês estão vendo a camada de acolchoamento que as raízes de uma aveia, por exemplo, contribuem. Primeiro que essa camada de acolchamento impede a compactação do solo, tão dita compactação causada pelos animais. Se eu tiver um manejo adequado de pressão de pastejo, aí, isso daqui protege contra uma compactação, mas também é uma esponja para capturar nutrientes e armazenar água no nosso sistema. Aqui é o azevém, né, que forma essa camada, essa proteção superficial. Essas raízes superficiais são de extrema importância para capturar nutrientes que estejam lá em cima e reduzindo perdas. Então, se a gente for ver, o que a gente busca normalmente durante a fase de pastejo, durante a fase que eu ponho uma forrageira, eu tenho justamente essa possibilidade de criar os bioporos, né? uma network, uma rede de bioporos. As raízes da aveia, daquele exemplo que eu falei para vocês, quando eu fizer a dissecação daquelas raízes, elas vão deixar os canais, os bioporos, e ao plantar, por exemplo, um milho aqui, essas raízes do milho, elas não vão cavocar uma outra área, elas vão justamente ocupar esses bioporos. Ao passo que, se eu não tiver um bom manejo de planta de cobertura ou de forrageira, a planta que eu cultivar aqui com produção de grãos, ela já tem um sistema radicular normalmente meio não tão agressivo. Ela vai ser limitada por essas camadas de impedimento. Outro ponto importante, né, e aí a gente que trabalha bastante com a parte de pastagem, com animais, é justamente a existência de mesofauna dos decompositores. A mais conhecida é a minhoca, né?
mas a gente que trabalha com animais, a gente sabe que da importância dos rola-bosta, certo? E esses animais têm um papel fundamental no processo de bioturbação. O que significa isso? É justamente a degradação da parte superficial da palhada, aquela degradação inicial que é a quebra em fragmentos menores, e levar esses fragmentos em profundidade e misturar a camada. Os rola-bosta, em especial, eles atacam, né, o esterco animal, fazem as bolinhas e cavocam, enterram em profundidade. Esse é um canal fundamental, por exemplo, para que calcário que eu esteja aplicando em superfície desça e possa ser utilizado, né? Uma planta encontra esse canal, vai ocupar esse canal para descer e ainda de quebra ela vai encontrar resíduos de esterco embaixo e todo esse resíduo, esse canal é ricamente, ele foi enriquecido com nutrientes pelo processo. Uma preocupação que nós devemos ter não é nem com lixiviação. Eu vejo muita gente falar, perdas por lixiviação, perdas por volatilização. Nós estamos perdendo muitos nutrientes e o pior, muito solo, devido ao escorrimento superficial. Vejam que isso daqui é uma área que tem o terraceamento, certo? Mas vejam que eu estou tendo erosão superficial, escorrimento superficial entre terraços. Né? E por que isso, né? Provavelmente deve ter sido eliminado algum terraço aqui do meio e também o manejo que nós falamos com plantas de cobertura nessa área não deve estar sendo feito tão intensamente. Provavelmente deve estar no monocultivo aveia, soja, e isso tem reduzido a criação daqueles canais preferenciais que também servem de ponto de infiltração de água. Esse vídeo aqui é só para mostrar mais dos Estados Unidos. Esse pesquisador não mostra que os solos deles normalmente não têm tanto uso de adubação de cobertura, né? Aqui eles conseguem fazer mesmo, que o solo em que, mesmo que tenha sido desestruturado do lado direito, vocês veem um solo que teve o uso de adubação de cobertura, a infiltração é muito mais rápida do que o solo do lado esquerdo, que não teve o uso de adubação de cobertura. Por quê? Porque ele agrega a adubação de cobertura, as raízes desse tipo de plantas mais agressiva e a forrageira, principalmente, fazem uma agregação de solo. Eu queria mostrar para vocês a questão de qual que é uma das principais implicações da textura do solo, né? Fora a estrutura, mas a textura do solo, que a gente tanto ouve falar, qual que é uma das principais implicações? No caso de eu ter um solo arenoso, que é esse do lado direito, eu não vou ter grande capacidade de troca catiônica, ou seja, eu não vou ter muita CTC. CTC de um solo arenoso normalmente varia de 0 a 5 centimol de carga por decímetro cúbico. Enquanto que um solo argiloso, que é aquele que eu dei exemplo para vocês daqui do Brasil, né, de Pato Branco, por exemplo, a gente tem CTC que varia de 10 a 15 centimol de carga por decímetro cúbico. Qual que é a importância disso, então? Por que a gente frisa tanto isso? Porque a CTC é responsável pela retenção, pela atração dos cátions do solo. Nos cátions dos solos, nós temos na sua composição os bonzinhos, que são cálcio, magnésio e potássio, que são as bases, e o que a gente classifica mais ou menos como os ruinzinhos, alumínio e hidrogênio nos solos ácidos, ok? Por isso que a gente faz calagem para neutralizar o alumínio, né? Porque o alumínio é um elemento tóxico para a raiz da planta, para a maioria das plantas, e aumentar um pouco o pH, neutralizando esse hidrogênio. Mas o que acontece? Nós temos uma ênfase, lembra que eu mostrei para vocês aquele solo raso dos Estados Unidos, e que na Europa também existe isso? Eu fui educada, quando fiz meu curso de agronomia, muitos de nós fomos educados no seguinte sentido: solos de CTC baixa, areia, eu vou ter problemas de lixiviação de nutrientes. O que é lixiviação? Se eu coloco, por exemplo, faço uma adubação com cloreto de potássio, e o potássio é uma carga positiva, tem apenas mais um de carga, e eu tenho pouca CTC para retê-lo, ele não vai conseguir brigar, por exemplo, pela atração eletrostática com o cálcio, que tem carga mais 2, com o magnésio, que tem carga mais 2, e ele, coitadinho, tem carga mais 1. A gente tem a impressão, e foi educado para pensar,
que esse potássio vai ficar solto na solução do solo, porque já está com a CTC do solo saturada, tem pouca CTC, e ele não vai ser, e ele vai ser perdido no processo de chuva, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês uma outra linha de raciocínio, que é justamente a seguinte. Vejam, eu tenho as camadas, né, de solo aqui. Vocês vejam, a areia é uma partícula bem grande, proporcionalmente. Eu tenho o silt, que é uma intermediária, e a argila aqui, que é a partícula que a gente classifica como menor de 0,02 milímetros, e a matéria orgânica aqui também, que são frações coloidais. Qual é o problema? Partículas do tamanho da areia e de silt não têm carga negativa. Eu vou ter carga negativa apenas nas partículas de tamanho coloidal, que são argila e matéria orgânica, que normalmente se agregam. Então, solos que tenham muita areia não vão ter a formação do que a gente chama desse ponto do coloide, né? Então, eu preciso que exista argila e matéria orgânica para que se forme o coloide. Esse coloide é carregado negativamente para atrair os meus cátions, alumínio, cálcio e magnésio. O que acontece quando eu coloco um cloreto de potássio, por exemplo? O potássio, deixa eu só dar um tempinho. O cloro, normalmente, por ser uma carga negativa, ele é repelido pelo coloide e vai ter tendência de desaparecer no perfil do solo. A planta também não absorve muito cloro. E o potássio vai ter a tendência de ser atraído pela carga negativa. Mas, como eu disse para vocês, se eu estou num solo arenoso, eu não vou ter muito desses coloides, e ele vai ficar solto, vai chegar um ponto em que ele vai começar a ficar solto na solução do solo. Aí eu penso, vou perder esse potássio que está aqui solto na solução do solo? O que vai acontecer? Nós não podemos esquecer que, diferentemente dos outros países, nós temos justamente essa ciclagem. Nós temos um perfil de solo, nós temos um perfil de cultivo em que aquele potássio que estava solto, ele pode não ser perdido. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, aqui eu estou representando braquiárias que vão absorver esse potássio durante um determinado período. Então, se eu adubei a braquiária com aquele cloreto de potássio, esse cloreto de potássio não vai ser perdido. O potássio, principalmente, vai ser absorvido pela planta e vai ficar ali no tecido foliar, superficialmente para ele. O que acontece quando passa o período, né? E esse período, vem um período de seca, e aí, depois de um certo momento, estou falando lá da situação do Mato Grosso, eu faço o plantio de uma soja, por exemplo. Vejam a riqueza de palhada, aqui nós tínhamos aproximadamente 6 toneladas por hectare de palhada de braquiária, né? Essa palhada está decompondo, e no momento que ela está decompondo, ela está liberando potássio imediatamente para essa cultura da soja, certo? Desculpem aqui. Nesse momento em que ela está liberando esse potássio para a cultura, e lembro a vocês que o potássio é um dos nutrientes que mais rapidamente é liberado pela cultura, qualquer cultura, né? Ele é um elemento mineral, ele está solto nas plantas. Então, está sendo liberado dessa parte superficial, desce para o perfil da sola, a soja já vai capturar esse potássio para o seu tecido foliar, para o seu tecido vegetal. Lembra que eu falei para vocês que a nossa intenção com a adubação de sistemas é que isso seja aproveitado para várias produções. Eu dei um exemplo para vocês em que a braquiária estava sendo utilizada como cultura de cobertura. Mas o que acontece quando eu utilizo essa braquiária ou utilizo, né, esse material para uma adubação, para algo em que eu estou ocupando animais, eu estou fazendo uma adubação de uma pastagem que está utilizando animais. Como que vai ciclar esse nutriente? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, vejam. Do lado esquerdo aqui, vocês têm o cultivo, era um trigo duplo propósito, em que eu não ocupei animais sobre essa área, cultivei esse trigo duplo propósito até o final do seu ciclo, e nós chegamos lá no final do ciclo, somamos, fizemos a determinação de matéria seca acumulada, e ele acumulou 7.812 quilos por hectare de matéria seca, quase 8 toneladas de matéria seca, é um bom acúmulo.
Nesse acúmulo de matéria seca, nós analisamos quanto que ele incorporou, puxou de nitrogênio, fósforo e potássio. Vejam que ele, nesse acúmulo de matéria seca, analisei lá, ele puxou 101 quilos por hectare de nitrogênio, 9 quilos por hectare de fósforo e 137 quilos por hectare de potássio. Ao lado, o que teve de diferença? No lado, nós pusemos um bichinho para pastejar, uma vaquinha. Essa vaquinha, o que aconteceu? Ao pastejar, ela provoca algo que nós chamamos de crescimento compensatório, porque a planta vai produzir mais. Enquanto eu não removo a parte apical dessa planta, ela vai crescer numa taxa de não tão rápida. A partir do momento que um animal entra no sistema e remove essa parte apical, a planta vai ser estimulada a ter uma brotação, e essa brotação vai ter que fazer fotossíntese, então ela vai ter que ser muito rica em metabólitos e vai ter que produzir mais matéria verde. Essa matéria verde a gente determina obviamente, via gaiolas de exclusão, né? Então eu tive ali um acúmulo, somando tudo nas gaiolas de exclusão, de 14 toneladas. Vejam que foi o dobro da área não pastejada, foi tudo no mesmo momento, o mesmo processo, mas aqui diferentemente eu coloquei animal. Se eu acumulei mais matéria seca, obviamente o acúmulo de nutrientes foi maior. Então, nessa área onde tinha os animais, ao invés de os 101, onde não tinha 101 quilos de N, onde não tinha animais por hectare, aqui foi possível fazer uma extração de 199 quilos por hectare de nitrogênio, 17 de fósforo e 227 quilos de potássio por hectare. Vejam que extração tremenda de potássio. Isso daqui ficou na planta. Essa planta, obviamente, estou com um animal, foi consumida pelo animal. Vamos dizer que nessa houve uma quebra, então entrou no corpo desses animais 139 quilos por hectare de nitrogênio, 12 de fósforo e 159 quilos por hectare de potássio. Ah, mas então, né, o animal vai exportar, quando eu tirar esse animal, ou quando eu estou tirando leite dessa vaquinha, aí eu estou exportando tudo isso. Não. A exportação de nutrientes feita pela exploração animal é muito baixa. Por quê? Porque grande parte dos nutrientes retornam na forma de esterco e urina, principalmente urina. Nitrogênio, então, aqui a gente pode calcular que só está representado o esterco, né? A bostinha, mas veja, aqui peço que vocês considerem também que é a urina. Então, os dejetos animais. 98 quilos desse N que estava aqui na pastagem retornam na forma de esterco e urina, principalmente na forma de urina. 127 de potássio, principalmente na urina, e 7 quilos de fósforo. O fósforo que retorna mais na forma do esterco, certo? Então, é muito importante essa reciclagem de nutriente. A única coisa que não pode ocorrer nesse caso aqui é aquilo que a gente vê muitas vezes, que o produtor coloca o animal para pastejar numa área, por exemplo, de integração lavoura-pecuária, mas leva para ele dormir ou retira depois de 4 horas de pastejo e ele vai estercar num potreirão lá e que nem tem cobertura vegetal. Aí está se fazendo uma exportação muito pesada de nutrientes, porque o animal vai estercar e urinar em uma área que não permite a reciclagem. Eu preciso que esse dejeto animal caia em uma área que tenha, obviamente, cobertura vegetal para fazer a absorção desse nutriente, para que a gente não tenha as ditas perdas. Então, vejam aqui. Só queria comparar para vocês também como é importante a adubação nitrogenada, né? Vocês vão ver aqui, o que está em verde é uma área em que foi aplicado 200 quilos de nitrogênio por hectare na pastagem, quase 400 quilos de ureia, não, quase não, 440 quilos de ureia por hectare de uma vez só. E aqui, no amarelo, não foi aplicado, 0 de nitrogênio. Apenas essa inclusão de nitrogênio me permitiu um acúmulo, era um AZV em bajumbo, de 14 toneladas por hectare, certo? Enquanto quando não foi aplicado nitrogênio, 8 toneladas por hectare. E vocês lembram que eu mostrei para vocês que apenas 1%, nem 2% do adubo utilizado no Brasil vai para pastagem. Vejam o que nós estamos perdendo de produção.
Obviamente que se eu tive quase o dobro de produção de matéria seca aqui, eu poderia colocar uma carga animal que quase seria o dobro de animais em relação à área não adubada. E muitos produtores não adubam a pastagem. Aqui só para mostrar como é a gaiola de exclusão, essa daqui já é uma foto de 1999, do século passado, em Guarapuava. Esse daqui era a área que eu não adubei, era aveia, aqui praticamente era aveia branca, aveia preta e aveia branca, aveia preta, 0 kg de N por hectare, 28 dias em que essa gaiola de exclusão ficou aqui, e aqui quando eu apliquei 300 quilos de nitrogênio por hectare. Olhem a diferença. O produtor também não enxerga isso porque ele não tem gaiola de exclusão, né? Mas isso daqui é o que o animal poderia ter comido em 28 dias que não teve acesso aqui. A diferença é gritante. Obviamente que todo esse processo está ciclando aqui, está ciclando muito mais nutriente do que aqui. Só para mostrar o quanto que cicla, quando eu adubei com nitrogênio, a extração é de quase 400 quilos de mais de 400 quilos de nitrogênio por hectare. Quando não adubei, foi 200 quilos de nitrogênio por hectare. Fósforo, aquela extração toda daquela pastagem. Fósforo não chega a 10, tem uma pequena diferença. E potássio foi quase a 650 quilos de potássio sendo extraído naquele processo do trabalho da Ângela, que foi feito em Abelardo Luz. Agora, se a gente for falar propriamente dito de um efeito direto quanto aos animais, o que provoca essas adubações nitrogenadas? Então, vamos falar primeiramente no pasto, né? Aqui eu estou falando daí do azevém Winter Star, que foi semeado dia 16 de maio de 2016. A gente só pôde iniciar o pastejo dia 18 de julho de 2016, por quê? Porque era um experimento, nós tínhamos que entrar com os animais ao mesmo tempo. Então, esse piquete aqui, que vocês veem que é mais amarelo, ele demorou mais a nos dar condições para os animais entrar. Vejam como que está, mesmo quando os animais entraram, a gente tinha solo descoberto, comparado com essa área aqui, que recebeu os 200 quilos de nitrogênio por hectare no perfilhamento desse azevém Winterstar. Aqui não recebeu nada de nitrogênio, então a diferença é gritante mesmo de cobertura. Então, a primeira coisa é que aqui eu poderia ter entrado bem antes com os animais, certo? Uma precocidade. Nessa área que recebeu nitrogênio, a produção de matéria seca, nesse caso, foi de 16 toneladas por hectare, com um teor de proteína bruta média de 25,6. Essa área em que eu não apliquei nitrogênio, produção de forragem foi de 6 toneladas por hectare, com um teor de proteína bruta de 21, 22% de nitrogênio. Obviamente que isso me resulta no quê? Isso me resulta na capacidade de suporte desses animais, né? Aquele piquete que não foi adubado com nitrogênio, que é esse do lado esquerdo, né, 0 DN, só que aqui nós tínhamos um outro tratamento, que era a altura de pastejo, esse piquete, então, era 0 DN, 25 centímetros de pastejo. A taxa de lotação não é unidade animal, mas animais, médio durante todo o período de pastejo aqui, foi de 2,2 animais por hectare. Enquanto que do lado em que foi aplicado os 200 quilos de N por hectare, mas como eu falei para vocês, esse azevém foi manejado a uma altura de 10 centímetros, a taxa de lotação média foi de 5,4 animais por hectare. Ganho médio diário do lado esquerdo foi de 1,33 kg animal por dia. Ganho médio diário 1,26 kg de animal por dia. Veja que a diferença nem é muito significativa de um lado para o outro. Carga animal durante o período foi... aqui foi nesse momento aqui que eu estava medindo, que nós estávamos medindo, foi de 778 quilos de peso vivo por hectare. A carga animal dessa área aqui do lado foi de 1.728 quilos de peso vivo por hectare. Esse daqui foi a tese de doutorado de um estudante orientado pelo professor André Brunhara Soares, é o Pablo Barriga, ele era Beltrán, ele é peruano, agora já voltou para o Peru, um grande pesquisador. E vejam aqui, ó, o ganho de peso vivo desse lado foi de 342 quilos de peso vivo por hectare, enquanto aqui foi 860 quilos de peso vivo por hectare.
Certamente essa diferença daqui para cá já pagou a adubação nitrogenada, certo? Esses 200 quilos de N que eu apliquei. Mas assim, não mesmo contente com isso, né? O que a gente fez? A gente veio plantando milho. Lembro que eu mostrei a foto para vocês anteriormente, aquela uma das primeiras fotos. Plantando milho aqui, plantando milho aqui. Vejam qual foi o rendimento desse milho, né? Esse que está em verde aqui é o rendimento do milho na área em qual eu tinha apenas um animal, aquele piquete que não foi aplicado nitrogênio na pastagem. Como é uma área, a área de Abelardo Luz, que já faziam 5 anos que a gente vinha conduzindo esse experimento e a gente vinha trabalhando com esse solo, vejam que, mesmo sem ter adubado, aqui embaixo é a adubação que eu coloquei de cobertura no milho, tá? Que seria aquela adubação que a gente coloca no estágio V4, V5. Essa barra aqui, esse lado aqui, é zero de nitrogênio no milho. Isso daqui foi só a produção com o nitrogênio residual que veio daquela pastagem, que mesmo assim não tinha sido adubado. Ainda eu consegui produzir quase 10 toneladas por hectare, como eu disse para vocês, isso daqui é um solo extremamente saudável, 391 sacas por alqueire, equivaleria, certo? Mas já aplicando 100 quilos por hectare de nitrogênio no milho, eu consegui ir para quase 15 toneladas por hectare, 589 sacas. Ou seja, aqui eu tive uma resposta à aplicação do nitrogênio do milho. Mas o que aconteceu no milho que eu cultivei, nas parcelas que eu cultivei, na área em que eu tinha aquela maior lotação, lembram-se, em que a gente colocou, isso daqui é só para calcular quanto que rendeu, em que a gente colocou mais animais, que era aquele piquetezinho lá, que eu consegui colocar uma lotação de 5,4 animais e apliquei os 200 quilos. Vejam que mesmo sem aplicação de nitrogênio no milho, a minha produtividade foi de 13,600 quilos por hectare de milho, comparado às 10 toneladas. Então, vejam, sem aplicação de nitrogênio no milho, eu consegui produzir as 800 quilos de peso vivo por hectare, mais essas 13 toneladas, quase 14 toneladas de milho. É aquela reutilização que eu comentei para vocês do nitrogênio que foi aplicado na pastagem e que passa para o milho, ou seja, uma alta eficiência. Isso não é possível em nenhum país do mundo, certo? Somente aqui no Brasil. Nós temos essa possibilidade de fazer adubação de sistemas, fazer com que o nutriente passe de uma cultura para outra e que nossas áreas de produção sejam extremamente produtivas. É só para deixar para vocês, a gente tem repetido esses experimentos, né, esse tipo de trabalho do milho, adubar pastagem, e os resultados sempre foram extremamente positivos. Nós sempre tivemos nós sempre observamos essa passagem do nutriente que eu aplico na pastagem, nitrogênio, a gente trabalha muito com nitrogênio, para a cultura que vem na sequência. E potássio também eu tenho trabalhado por causa dessa preocupação da lixiviação em solos arenosos. Então, atualmente, nós temos desenvolvido os trabalhos junto com o pessoal lá do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, propriamente dito. No Mato Grosso do Sul, a gente tem trabalhado um engenheiro agrônomo autônomo, né? Meu sobrinho, por sinal, o André Assima, e no Mato Grosso, propriamente dito, nós temos trabalhado com a Fundação MT, em que a gente trabalha com essa avaliação do que está acontecendo com antecipação de aplicação de nutrientes na pastagem, numa cultura de cobertura, e como se dá a passagem para a cultura futura. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que esse tipo de exploração, primeiro, é que adubar pastagens é extremamente eficiente. Vocês que serão profissionais futuramente, né, vocês têm nas mãos a obrigação, eu diria, de reverter essa cultura de que não se aduba a pastagem, de que pastagem ela é feita no residual da cultura agrícola. Muito pelo contrário, principalmente nas nossas condições subtropicais, nossas aqui do Paraná e de vocês aí de Santa Catarina, é muito importante. A adubação de pastagens é extremamente eficiente, me permite uma produção animal, de elevada produção animal, e, além de tudo, me permite uma melhoria. Eu transformo o meu solo em um solo saudável, altamente eficiente
na utilização de nutrientes, reduzindo as perdas. E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma ciclagem de nutrientes. Então, aquelas doses de adubo, vejam agora, o adubo está caríssimo, muitos produtores, e o que eu tenho visto da minha realidade aqui, da realidade do oeste, do sudoeste do Paraná, que não difere muito do oeste de vocês aí de Santa Catarina, talvez difira de outras partes, para vocês aí especificamente aí na região de Curitibanos, mas para nós, por exemplo, esses solos são ricos em potássio. Eu posso tranquilamente fazer o meu cultivo de pastagens, fazendo adubação de potássio na pastagem e não aplicando potássio na cultura de grão que eu vou implantar. Eu posso tranquilamente fazer uma antecipação de adubação potássica numa cultura de cobertura e não aplicar na cultura que vem na sequência. Eu dei um enfoque muito em integração lavoura-pecuária, porque na integração lavoura-pecuária é muito fácil mostrar para vocês como se dá essa passagem de nutriente da pastagem para a cultura agrícola, mas eu queria dizer para vocês que numa pastagem perene, esse tipo de adubação ela é muito mais eficiente. Por quê? Porque a senescência da pastagem perene, as folhas senescentes, vão ser responsáveis pela reciclagem daquele nutriente que eu apliquei, certo? E como os animais normalmente numa pastagem perene não saem desse espaço, né? Eles estão ali estercando e urinando, ele vai conseguir fazer essa ciclagem. Mas se eu estou fazendo um pastejo rotativo, se eu estou fazendo um pastejo rotativo, não tem importância, porque se você está num determinado piquete no momento, esses animais que pastejaram aqui numa riqueza nutricional vão levar para o piquete da frente essa riqueza nutricional e vão fazendo toda essa ciclagem de nutrientes dentro do esquema rotativo. Então, gostaria de agradecer. Então tá bom. E agora o que eu faço? Então tá bom. Então, eu gostaria de agradecer e dizer para vocês que eu tenho o canal da adubação de sistemas no Instagram e temos a adubação de sistemas agropecuários no Facebook e também Tangriani nos dois, né? Convido a todos para vocês entrarem lá nos canais, né? Dar um like e estou à disposição para caso de dúvidas. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriele, sou acadêmica da terceira fase de Engenharia Florestal e faço parte do PET Ciências Rurais desde setembro de 2019. E estou na comissão organizadora do primeiro Cipasto. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Prof. Tangriani pela ótima palestra. Obrigada. Tenho certeza que todo o conhecimento repassado será de grande valia para cada um dos participantes desse evento. Então, Tangriani, a gente selecionou uma pergunta aqui que foi enviada para você responder. Uhum. É uma pergunta do Elixson e ele falou assim: boa noite, professora. Como foi mencionado sobre o efeito positivo da consorciação de forragem com culturas de grão, um ILP, por exemplo, mas pode ser usado também um sistema de rotação entre as duas culturas, a cada 2 anos, que terá um efeito positivo na estrutura do solo? Muitos pecuaristas usam esse método na região sul-sudeste do Pará. Perfeito, perfeito. A gente chama que é um sistema de integração lavoura-pecuária, um sistema rotacional de baixa frequência, né? O exemplo que eu dei é um de alta frequência, que é inverno, verão, mas perfeito. Inclusive, esse de mais alta frequência tem possibilidade de mais baixa frequência, em que a pastagem fica mais tempo, ele confere uma melhoria do solo muito maior do que essa nossa, em que a gente, bem ou mal, está sempre provocando ações sobre o solo, né? Então, se uma floresta ela está lá parada e está fazendo esse processo de ciclagem, uma pastagem perene ela tem um potencial de de simular a natureza muito melhor, né? Simula os sistemas, inclusive de pasto nativo, né? Os biomas pasto. E aí, o que a gente entra? Na sequência, a gente vem para uma pastagem anual,
Mas, certamente, a pastagem de menor frequência, que é o caso dessa que o colega mencionou, é muito eficiente também nesse sistema. Então, vamos passar aqui para a próxima pergunta. É uma pergunta da Prof. Karine Guilherme. Ela Opa, falou: Karine! no estudo foi percebido algum impacto da lotação de animais mais elevada nas características físicas do solo? Então, nós não percebemos, isso é muito interessante. Obrigada, Karine, por lembrar. Então, se vocês lembrarem daquela imagem que eu passei do lado direito, que tinha uma capacidade de lotação muito maior, e o que o produtor, normalmente, o produtor tradicional de grãos, teme muito colocar os animais sob o solo, por causa da compactação, né? Tem mais animais, tinha uma carga maior de peso vivo sobre o solo. No entanto, nos nossos estudos aí, nós não percebemos efeito da compactação, de uma possível compactação, e nem percebemos efeito da compactação do solo, e não houve redução nenhuma de produção, né, de grãos. Então, se você está trabalhando com plantas, pastagem bem manejada, se os animais estão ali, né, e estão fazendo essa ciclagem, se eu tenho uma planta que está sendo nutrida, se eu não estou deixando áreas descobertas, se ela está podendo soltar raízes e conseguir fazer aquele acolchoamento, eu não tenho problema nenhum de compactação. Eu entro num ciclo virtuoso, né? A planta consegue fazer o acolchoamento para esses animais e eu consigo ter uma produção elevada animal, né? Então, a próxima é da Jaine Kemmer, e ela perguntou o seguinte: a utilização de ILP com intensidade de pastejo moderado e adubação de sistemas sejam eficientes pode reduzir as emissões diretas de N2O e CH4 provenientes da urina e esterco bovinos mantidos a pasto? Muito, pode reduzir. Ela reduz primeiro porque se você melhorar a qualidade, né? Se você adubar essa pastagem, você melhora a qualidade, você melhora a qualidade da forrageira, né? Você tem mais nitrogênio, você tem mais proteína, certo? Então aí já melhora a digestibilidade do animal, certo? Mas um dos principais fatores que reduz, né? Não vai reduzir tanto, mas principalmente a emissão de gases de efeito estufa, e não tanto no caso do nitrogênio, mas principalmente do carbono, é o processo de fotossíntese que vai capturar o carbono e vai fazer essa redução do gás estufa. O Brasil foi criticado, né, e a gente foi, durante muito tempo, crucificado pela própria FAO como o país que mais emite gases de efeito estufa devido aos nossos rebanhos, certo? A Embrapa, ainda bem que a Embrapa vem comprovando o seguinte, que a ocupação de pastagens de alta eficiência, no balanço, a fotossíntese captura muito mais carbono do que aquilo que é emitido pelos nossos animais, certo? Então, essa produção de animais a pasto é extremamente eficiente, tanto no uso da água, quanto na questão dessa emissão de gases de efeito estufa. Vai continuar emitindo gases, né, como nitrogênio, como óxido nitroso, etc., e tal, que tem um potencial de efeito estufa, vai. Contudo, a gente tem que ver que a vida média desses gases na atmosfera são menores do que o próprio, né, metano, certo? E aí a gente tem essa questão de que eu vou trabalhar com uma captura desse nutriente e vou produzir muito bem, certo? Bem interessante essa pergunta, né? Uma coisa que Bem interessante. E eu acho que vocês, estudantes, têm que estar muito fortemente embasados, porque a crítica que vem o país, o nosso país, além de ser uma referência na produção de grãos, certamente, e o pessoal da agronomia, às vezes não se dá muito... Eu costumo dizer o seguinte, a pastagem é um problema tipo o cachorro que tem muito dono. O cachorro que tem muito dono passa fome, né? Então, aqui no Brasil, quem que cuida de pastagem? O agrônomo, o veterinário, o zootecnista e o engenheiro florestal, no caso de sistemas silvopastoril, né? E acaba ninguém cuidando, né? Eu vejo que, quando eu sou professora da fertilidade do solo,
eu vejo que a demanda, para mim, é muito mais de fertilização de grãos, de cultura de grãos, do que ou de cana-de-açúcar, alguma coisa assim, do que fertilização de pastagens. E aí, nosso país, que tem o maior rebanho bovino do mundo, acaba sendo atacado por determinados fatos. Nós temos muita pastagem degradada, sim, justamente por isso que eu falei para vocês, e ninguém defende pastagens degradadas, mas vejam, nós não precisamos avançar em cima de florestas para aumentar nossa produção de grãos, para nós tornarmos um país realmente eficiente na produção animal, né? Porque a preocupação que foi externada pela colega aí é no sentido justamente das pastagens degradadas. Pastagens degradadas são potencialmente contribuintes para gases de efeito estufa e outras coisas, né? Mas, assim, em compensação, se nós formos para o ciclo virtuoso de uma pastagem, nós temos um dos melhores sistemas de produção proteína. Não tem nada melhor que proteína animal, né? É um contrassenso no mundo se dizer que o cultivo de grãos é mais conservacionista do que cultivo de pastagem. A produção de proteína vegetal, ela tem um custo tremendo. Poucas no mundo, quase apenas que 4%, 6% são plausíveis de produção, de exploração de produção de grãos de uma forma sustentável, enquanto nós temos aí 20%, quase 25% no mundo de áreas com produção de pastagens. E essas pastagens de forma natural, e se eu conseguir agregar um pouco mais de tecnologia, eu consigo produzir proteína de qualidade. Então, agora a gente tem mais uma pergunta da Prof. Karine, que é assim: aqui em Curitibanos temos as áreas de pastagem de inverno arrendadas para a lavoura no verão. Qual a estratégia de convencimento do produtor para usar adubação no pasto? Então, nós estamos trabalhando, Karine, bem interessante, nós estamos trabalhando ali com o Jean Misalira, uma propriedade em Ponta Grossa, né? E ele também faz arrendamento, esse produtor faz arrendamento no verão para alguém que produza soja, né? E nós estamos tentando trabalhar com esses dois parceiros, né? O produtor de gado, certo? E o produtor de grãos, para que seja entendido isso, né? Que se eu adubar pastagem, eu vou ter uma grande eficiência na minha cultura agrícola. Por exemplo, vejam que eu falei para vocês soja, né? E aí vocês vão falar, como que eu vou convencer um produtor de soja de que adubar com nitrogênio a pastagem vai ter resultado positivo na minha cultura da soja, porque ele não ocupa nitrogênio para soja, certo? Mas o fato de eu adubar a pastagem com nitrogênio vai provocar toda uma modificação microbiológica, uma atividade enzimática muito grande nesse processo, e a própria presença dos animais naquele momento vai fazer com que, por exemplo, um alumínio que esteja ali começando a ficar disponível e que eu não estou fazendo a calagem naquele momento, ele possa vir a ser neutralizado por matéria orgânica. Um fósforo que está indisponível, ele possa vir a ser disponibilizado devido a esses processos de ciclagem e de ataque de micro-organismos, certo? E isso tudo, essa modificação em que eu estou transformando um solo de uma forma mais saudável, ela vai ser mantida para quando aquele produtor de grãos entrar ali para fazer seu cultivo de soja, por exemplo. Não sei se é o caso da soja que a Karine está se referindo. Outra vantagem que é fenomenal é o seguinte: se for uma área grande, o produtor que vem plantando a soja, o responsável, o arrendador, o arrendatário que vem plantando a soja, ele vai ter que fazer seu plantio com maquinário, e normalmente o que limita a velocidade de plantio, eu tenho que fazer recarga de adubo, certo? Se eu adubei, por exemplo, a minha pastagem anteriormente com potássio, eu posso entrar com a minha plantadeira de soja apenas com um MAP, ou posso entrar com super triplo apenas com fonte de fósforo. E aí eu vou, por exemplo, poder fazer 4 hectares, 5 hectares, sem recarregar essa caixa de adubo, certo? Enquanto que se eu fizer o plantio normal, colocando NPK, e aí no caso da soja apenas fósforo e potássio,
o potássio vai me pedir, vou ter que estar recarregando muito mais vezes, e aí eu faço 1 hectare, 2 hectares, tenho que recarregar essa plantadeira. Então, dá uma maleabilidade de plantio para o arrendatário muito grande, sabe? E isso é importante. Se eu tenho uma janela pequena, se eu tenho máquinas, né, não tenho uma disponibilidade tão grande de máquinas e tenho uma área maior a ser feita, essa estratégia de adubar anteriormente a pastagem, em comum acordo, logicamente, com todos os parceiros, ela dá uma rentabilidade muito interessante, efetiva naquele momento. Além de que, muitas vezes, o adubo que eu compro no momento do adubação de pastagens, ele tem um custo menor do que o adubo que eu vou comprar agora, por exemplo, que eu vou fazer para plantio de cultura agrícola, né? Normalmente, os preços de adubo têm os seus picos agora, julho, agosto, ele vai subindo. Depois, ele tem uma tendência de queda. Bem interessante também essa. Agora a próxima é a do James Florencio, e ele perguntou: aqui em Santa Catarina é muito comum utilizar a mesma área para cultivo anual, verão, e no inverno usar para pastagem, leite e corte. Qual a frequência que deve se fazer a descompactação? Se você tiver um manejo, como eu falei, aquele manejo que te permite aquela situação de crescimento de forrageiras vigorosas, e você tem que fazer o controle, daí tem que ter acompanhamento, né, de um técnico, principalmente para ver a questão da adubação, porque um crescimento vigoroso de uma forrageira gramínea, ela é resultante de um solo que também tem a sua neutralização, né, de alumínio, tem cálcio, tem magnésio, fósforo e potássio que está recebendo nitrogênio. Esse crescimento vigoroso vai me permitir colocar os animais, vai permitir formar aquela camada de acolchoamento e vai me permitir que, quando essas raízes que cresceram em alta densidade, por causa do vigoroso crescimento da parte aérea da planta, quando essas raízes morrerem no momento da dessecação, a cultura que vem na sequência, ela vai ocupar aqueles bioporos que a gente descreveu. Assim sendo, eu não preciso fazer descompactação nesse caso. A descompactação acaba sendo necessária quando eu tenho pouco crescimento da forrageira. Aí eu tenho, sim, uma situação em que tenho solo descoberto, a forrageira está curtinha, se ela não consegue ter energia, ela está baixinha, né? Ela não consegue pôr rebrota na parte aérea, ela não vai jogar energia para suas raízes aprofundarem. Então, eu vou ter uma parte aérea pequena e vou ter pouca exploração das raízes das forrageiras. Assim sendo, daí sim eu começo a ter meus problemas. Mas, basicamente, se você estiver fazendo um manejo adequado da forrageira, você não precisa fazer descompactação. Você vai ter uma estruturação do solo. Muitas vezes a gente vai cavucar, né, para coletar amostras de solo. Eu vou numa pastagem, vou numa área que foi recentemente cultivada com aveia, por exemplo, e a gente vai lá fazer o buraco para fazer a coleta, eu vejo que aquilo parece que está compactado. Mas, na realidade, não é compactação. O solo está estruturado, porque as raízes provocam uma amarração dessas partículas de solo, e isso dá essa impressão de uma certa resistência, né? A compactação é diferente. A compactação é quando o solo está completamente unido e eu não tenho macroporo, eu não tenho canal preferencial, eu não tenho uma estruturação, eu tenho sim um tijolo. É quase como um tijolo em que não tem espaço para entrar ar nesse solo e a água, em geral, também não consegue penetrar. Uma característica bastante interessante de se observar na área do produtor, né, assim, uma característica prática é a seguinte: deu uma chuva de grande intensidade, se a pastagem estiver bem cultivada, não tem escorrimento superficial de água. Vocês vão ver que numa pastagem bem cultivada, a água praticamente infiltra, até pela própria rugosidade da parte vegetal superior. Agora, numa área de lavoura, mesmo sob plantio direto, certo? Se esse solo não está sendo manejado de uma forma adequada quanto à questão de rotação de culturas, vocês vão observar, sim, escorrimento superficial, ou seja, a taxa de infiltração é baixa, né? Então, a pastagem, se vocês estão vendo que nas suas áreas está tendo uma taxa de infiltração durante o cultivo da pastagem, vocês provavelmente estão com solo que não está tendo problema de
compactação, tá? A infiltração e aqueles usos de anéis de infiltração, e principalmente o uso de anéis de infiltração para avaliar a taxa de infiltração do seu solo durante o cultivo agrícola, é uma tecnologia bastante interessante, uma técnica bastante interessante para verificar se está tendo compactação. Porque se tiver o solo duro, você pode estar com o solo estruturado ou compactado. Como que eu vou saber diferenciar? Via anéis de infiltração é bastante interessante. Agora surgiu mais uma dúvida aqui, que é do Guilherme Carpenedo. Existem plantas consorciadas para a cultura da soja, como a do milho? Se diz consórcio da soja com, por exemplo, o milho, eu posso pôr uma crotalária, por exemplo, né, uma leguminosa. Foi nesse sentido. Acho que é nesse sentido. O Uhum. que acontece? Eu mostrei a imagem, não é um consórcio, é um cultivo anterior, né, de braquiária, né? Mas aí mesmo, aqui na nossa região mesmo, existe um uso, um semiconsórcio, que é o seguinte, é pegar a soja, né? A soja, quando ela começa a ter a desfolha, a gente faz a semeadura, por exemplo, a lanço do azevém, certo? Não é bem um consórcio, mas me permite com que esse azevém, depois que eu colho a soja, esse azevém já esteja saindo para que tenha um estabelecimento mais antecipado do azevém para que eu possa entrar com a pastagem, tá? Mas assim, estou tentando aqui pensar, não saberia indicar assim um consórcio com a soja, tá? A gente faz com trevos, né? Normalmente trevo para perenizar o trevo, mas é importante eu começar com o milho, porque o espaçamento é maior, né? Então, o milho se aplica melhor o consórcio, porque eu tenho um espaçamento maior na entrelinha e a incidência de luz é melhor. Já a soja com espaçamento menor é mais complicada essa incidência de luz, muitas vezes. Acho que seriam essas, então, as perguntas. Não surgiu mais nenhuma dúvida aqui. A gente vai passar a palavra agora para a prof. Adriana, que ela quer dar uma... Eu deixo todos os meus contatos à disposição, certo? Obrigada, professora Adriana. Deixo todos os contatos à disposição, caso haja outras dúvidas, né? A gente está aí para responder. Então, professora... Oi? Opa! Desculpa! Vamos lá. Bem? Tudo ok? Tudo ok. Professora, queria agradecer muito, professora Tangriani, pela apresentação, explanação todo o seu conhecimento na área. Acho que a gente só enriqueceu mais ainda o conhecimento de todos, e eu espero, né, que todos tenham aproveitado, né, o evento. Quero também aproveitar e parabenizar todo o grupo, né, pela organização, né, todos que estão nos bastidores, né, para que o evento acontecesse, e aconteceu com muito sucesso. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro com a sua presença aqui. Eu agradeço muito mesmo, né? Agradeço de coração de estar aqui com a gente, né? E a gente está bem feliz e a gente ficou bem contente com toda essa, né, essa parte de discussão desse conhecimento. E isso refletiu, né, nas perguntas, né, que foram surgindo aí durante a sua explanação, né? Obrigada, Então, na professora verdade, Adriana. eu vim aqui mesmo para agradecer a sua participação e parabenizar, né, o grupo. Foram 4 dias de evento, né? Então nós estamos desde segunda-feira, né, com palestrantes, né, maravilhosos, né? E a gente está aqui hoje com você. Então a gente agradece muito, né? E parabenizo aí todo o grupo de estudo, o grupo PET, né? Alguns já estão ali, né, chegando ali ao vivo, né? Mas agradeço, viu, pessoal? Vocês estão de parabéns pelo evento, né? Pela organização, né? 4 dias aí, né, trabalhando bastante. Professora, muito obrigada, viu? Só tenho a agradecer. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos aí sempre à disposição. Agradecemos mesmo a disponibilidade, né, e aceitar de estar aqui com a gente, né? Muito obrigada, viu? Amém. Não sei se a Gabriele vai falar alguma coisinha também, Gabriele? Sim, vou dar só mais uma palavrinha final aqui. A gente só queria ressaltar os agradecimentos e dizer que tem muita gente elogiando a palestra nos comentários. Opa, obrigada. Então, e com isso, então, a gente encerra o nosso primeiro ciclo de palestras em pastagens. Eu tenho certeza que foram 4 dias extremamente proveitosos, que acrescentaram muito no nosso conhecimento sobre a área.
E nada disso seria possível sem cada um de vocês que está acompanhando. E em nome de toda a comissão organizadora do PET Ciências Rurais, do Grupo de Estudos em Equinos e Bovinos, o GEB, do Grupo de Pesquisa em Produção Animal e Saúde, o GEPROS, a gente agradece a presença de todos. A gente agradece também a cada um dos palestrantes pela disponibilidade e por todo o conhecimento repassado. Agradecemos também a Prof. Karine e a Prof. Adriana por todo o suporte que elas prestaram para a gente, tornando esse evento possível. E também não esquecendo de toda a comissão, né, organizadora, que não poupou esforços para que esses 4 dias de evento acontecessem da melhor forma possível. A gente ressalta aqui que os certificados eles serão enviados dentro de alguns dias via e-mail. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. É isso aí, obrigado, pessoal. Parabéns, meninas! Parabéns, gente. Sucesso, Foi ótimo. meninas! Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Fique aí que o Gabriel vai fechar, eu acho. Acho que ele vai. Estamos aqui Ô, Fê, esperando.